ponto que eu acho importante abordarmos é sobre a evolução de carreira. Quando eu resolvi sair da área administrativa e ir para a área de tecnologia, eu já havia entendido que eu não tinha mais para onde eu ir e evoluir dentro do setor que eu estava, que era o setor administrativo. Eu trabalhei muito tempo como, no caso, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, analista fiscal. E nesses cargos, o teto salarial máximo ele é muito baixo. Mais ou menos 2,5 você já chega no teto salarial dessas áreas. Então, para mim poder conseguir salários maiores, eu teria que subir na hierarquia empresarial. Então, eu teria que deixar de ser um auxiliar ou um analista e ir para um cargo como um supervisor, subgerente ou gerente. E, sendo bem sincero, são cargos que eu não almejo, por enquanto. Pelo menos não na área administrativa. Pois a diferença salarial de um supervisor e de um subgerente para um analista é muito baixa, dada a responsabilidade e a carga horária de trabalho que você ganha em conjunto do nome do cargo. Ainda mais, e gerente também, porque gerente, subgerente, supervisor, em sua maioria são cargos de confiança. Então, eu sempre soube que, por mais que houvesse uma upgrade salarial até em 2000, quem sabe 3 mil reais, seria um valor que ele não compensaria a carga de trabalho a mais que eu teria e a responsabilidade. Pois, querendo ou não, o gerente, ele é se formos pensar no mercado, ele é o pilar de responsabilidade em relação à produtividade da empresa. E se você não tiver um bom gerente que esteja satisfeito com o que está recebendo e com aonde a carreira dele está se designando, provavelmente você não terá bons resultados. E sabendo disso, eu nunca pensei em tentar subir para essas hierarquias na cadeia de trabalho. Além disso, dentro da área de tecnologia, eu conseguiria alcançar o salário inicial de um gerente mais rapidamente do que se fosse para mim poder continuar galgando cargos e posições dentro do setor administrativo. Hoje, um programador júnior está ganhando na base de 2,5 a 3 inicialmente. Com 2 anos de experiência, 2 a 3 anos de experiência, ele já consegue estar ganhando seus 5. E se ele for uma pessoa extremamente esforçada e que está se dedicando à sua carreira, ele já vai estar conseguindo sair de júnior para pleno. E caso ele tenha a intenção de aumentar ainda mais o seu salário, ele pode muito bem sair da empresa que está, buscar novas oportunidades em empresas maiores, e essas oportunidades vão te render dobrar o seu salário, sair de 4 para 8, 9 mil reais. E é algo que não é possível dentro do setor administrativo, porque é um setor muito tradicionalista. Você precisa começar de baixo para você poder crescer. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei entregando correspondência e contabilidade até que eu cheguei no cargo de analista fiscal, que foi o maior cargo hierárquico que eu tive. Mas, ainda assim, o setor de tecnologia ele permite uma evolução de carreira maior. Isso pensando, se formos comparar diretamente em relação ao setor administrativo. Apesar de eu ser muito novo, só no setor administrativo eu tenho de 8 a 10 anos de experiência. Eu não lembro exatamente o tempo, mas é mais ou menos isso. E vamos colocar ali por uma base por baixo de 8 anos, porque teve tempo que eu trabalhei como instalador de internet. Vamos colocar ali 8 anos, e nesses 8 anos, basicamente, eu nunca consegui ultrapassar o teto máximo do setor salarial, né? Que não chega a 2 salários mínimos, sendo bem sincero. E quisera eu chegasse. Mas é um setor que ele é muito predominado por mulheres. Principalmente nos cargos, infelizmente, né? Principalmente nos cargos de menor hierarquia, como auxiliares, analistas,
geralmente vai ter muita mulher nesse setor. E dependendo da empresa que você entre, dependendo das condições da qual você entrou, se foi por indicação, se foi por seleção, talvez você possa não ser bem recebido, sendo homem, num setor que ele é dominado por mulheres. Até que o setor de contabilidade tem mais homem, mas o setor administrativo ele tem mais mulher. Quando você olha as posições hierárquicas de menor valor na cadeia de trabalho. Não quer dizer que deveria ser assim, mas é mais difícil ter homens nesse setor. É um setor mais feminino, de alguma forma. Ainda assim, eu não via mais futuro nesse setor, justamente porque eu teria que subir nessa hierarquia e eu não queria essas responsabilidades. E esse foi também um dos motivos que me fizeram querer sair dessa área e ir para a tecnologia, devido a maiores oportunidades, né? Facilmente não, com muitos anos de carreira, 10, 15 anos de carreira, é possível chegar em salários acima de 18, 20 mil, dependendo do setor ao qual você está trabalhando, dependendo do tipo de produto com o qual você trabalha, né? E hoje, dentro de tecnologia, existem inúmeros produtos diferentes. Temos fintechs, bancos, aplicativos de gestão, aplicativos de academia, sistemas ERP, sistemas de supermercado. Basicamente, hoje, praticamente tudo é tecnologia. E se você tiver um planejamento de carreira e você desenvolver o seu próprio PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, você consegue sim ultrapassar o salário de um gerente de um supermercado facilmente, em 2, 3 anos de trabalho. Mas depende, é claro, de resiliência ali e insistência. Você tem que trabalhar, ficar um tempo na empresa, adquirir experiência, metrificar o seu desempenho, metrificar as suas entregas, para que em futuras entrevistas você consiga utilizar essas entregas e essas métricas como forma de dizer o quanto a sua presença e o seu trabalho impactou aquela empresa. Muitas vezes a gente não faz isso. Eu sempre, em algumas empresas que eu trabalhei, eu tentei inserir essas metodologias de trabalho. Por que o cliente não fechou? Quantos por cento, qual a porcentagem de clientes que liga, é realizado o atendimento e o atendimento não é efetivo, e o lead não é efetivado? Por que esses leads não estão sendo efetivados? Por que não estamos tendo recorrência? Eu tentei implementar esse tipo de métrica, esse tipo de metodologia em algumas empresas que eu trabalhei, e infelizmente não deu certo. Não deu certo por N motivos, mas hoje tudo é dado, tudo é uma informação que ela pode ser calculada e metrificada. E se possível você conseguir, durante sua carreira, como dentro do setor de tecnologia, você medir as coisas como uma informação e usar essa informação como uma forma de enriquecer o seu currículo e a sua bagagem profissional, você vai conseguir se diferenciar do restante dos profissionais. Muitos profissionais, eles nem sabem exatamente no que eles impactaram naquela empresa. Eles resolveram os problemas, entregaram as demandas necessárias, mas eles não entenderam o negócio em si, o produto em si, qual os diferenciais daquele produto em relação ao produto da concorrência. E se você não sabe isso sobre o produto da empresa que você trabalha, talvez você esteja trabalhando errado. Claro que você não é obrigado a entender tudo sobre um produto, mas pelo menos saber o básico, mostrar o mínimo interesse possível no produto ao qual você dá manutenção ali diariamente é necessário, pois esse interesse mínimo talvez seja o diferencial de você para profissionais que possam vir a ocupar seu cargo.
Bom, não tem muito mais a dizer. Hoje é mais um vídeo para poder mostrar um dos motivos aos quais eu resolvi sair do setor administrativo e ir para a tecnologia. Muitas pessoas vão entender do que eu estou falando. Como eu falei, o setor administrativo é um setor muito tradicionalista e você precisa entender, conhecer muito e você ganha pouco. Infelizmente, eu não sei como é em grandes capitais, eu estou falando da área mais interior, né? Mas eu não sei como é em grandes capitais, se existe uma diferença maior em relação ao topo salarial, né, ao teto salarial e a questão da evolução de carreira, mas esse também é um dos motivos que fez eu desencantar com essa área, qual eu nem planejei trabalhar, eu meio que caí de bunda nela mesmo ali, e foi de barrigada, por acidente eu acabei trabalhando com isso, e eu saí desse setor com o qual eu nunca me identifiquei e finalmente entrei no setor com o qual eu sempre me identifiquei e sempre sonhei em trabalhar. Até mais.